Boa noite, abençoados. Graça e paz, amados do Senhor. Boa noite, internauta da graça de Deus. Seja bem-vindo a este culto. Você já se deu conta, abençoado, que hoje é o último culto de oração e confissão do ano de 2009? Graças a Deus que estamos na casa do Pai, amém? No melhor lugar onde nós poderíamos estar, orando ao Senhor, declarando as verdades do Senhor na nossa vida, vendo os milagres se manifestarem, vendo as promessas do Senhor chegarem à nossa vida. Graças a Deus estamos aqui em comunhão com os irmãos para recebermos o melhor de Deus. Eu creio que esta, como diz sempre o Bispo Rai, é a melhor hora do nosso dia. Já fizemos tantas coisas hoje e o Senhor, no finalzinho da tarde, começo da noite, nos traz para a sua casa, para crescermos na graça, no conhecimento de Deus, para sairmos muito melhor do que como chegamos aqui. Nós sempre chegamos esperando, ouvir a voz de Deus, querendo saber qual é a direção que Deus vai nos dar. E nós sempre saímos por estas portas agradecidos a Deus, porque Deus confirmou sua palavra, deu a direção, nos colocou no lugar certo, nos colocou com pensamentos corretos, amém? E nós vamos alinhar estes pensamentos também lendo o que diz Jeremias 33, 10 e 3. Se atente a esta palavra, amados. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam. Rendem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Diz o Senhor a você esta noite: qual é a situação que você tem limitado o Senhor? Dizendo não há mais saída, para isso aqui não tem solução, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para dar uma palavra. O Senhor diz: ainda se ouvirá, ainda se ouvirá, ainda se ouvirá a voz de júbilo, a voz da tua alegria. Eu estava vendo aqui mais à frente, diz assim: e a voz de noivo e a de noiva. Vocês já observaram um noivo? A alegria dele, contentamento, aquilo é o maior dia da vida dele. Eu recebi de presente, da Simone e do Cristiano, um CD do casamento deles, e eu me lembrava do casamento. E quando eles chegaram, a gente via o Cristiano ali, era um contentamento só. Essa é a voz do noivo. E a noiva chegando toda linda, aquele é o melhor dia para ela. Você pode receber esta alegria na tua vida? E ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria. E você em todo o tempo, amado, renda graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui para render graças ao nosso Deus. Nesta hora, levante mãos santas ao Senhor. Feche os teus olhos. E ainda se ouvirá, e ainda se ouvirá a voz de alegria, a voz dos que cantam, rendendo graças, rendendo louvores ao santo e poderoso Deus. Rendemos graças a Ti, Jesus, por este maravilhoso ano. Voz de noiva, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Não haverá deserto na nossa vida, florescerá. Se alguém aqui está passando por um deserto, este deserto florescerá. Não há vale de ossos secos para os filhos de Deus. Não há nada que esteja perdido para o Filho de Deus. Oh, em Ti nós podemos todas as coisas, Senhor. Toda a nossa gratidão, Pai. Toda a nossa alegria. Toda a nossa alegria rendemos a Ti, Jesus. Tu és o Deus que faz todas as coisas segundo o conselho da Tua vontade, Pai. Nós recebemos, Senhor, porque de
ti só vem coisas boas, perfeitas e agradáveis. Nós o rendemos à tua vontade nesta noite, Jesus. Ó Deus, Deus soberano sobre tudo e sobre todos, Deus de misericórdia, derrama sobre nós nesta noite, Senhor, novidade de vida. Ó Senhor, entramos nos teus atos, Pai, para ouvir a tua voz. Nos dirige nesta noite, Senhor. Alinha os nossos pensamentos à tua vontade, Jesus. Ó Deus, somos gratos a ti, Pai. Somos gratos a ti porque a tua promessa, Senhor, vai se manifestar, Jesus. Tu disseste: restaurarei a sorte do meu povo. Aqui estamos nós, Pai, porque somos dependentes de ti e nós esperamos em ti, Jesus. Receba a nossa alegria, receba a nossa gratidão nesta noite, receba os nossos louvores, porque ainda se ouvirá, ainda que em situações difíceis, se ouvirá alegria. Que haja alegria no nosso meio nesta noite, que haja contentamento no nosso meio nesta noite, que haja certezas no nosso meio nesta noite, que haja convicções em nós, Pai. Alegra-te de nós nesta hora, Pai, porque o nosso coração está cheio de alegria para contigo. Alegra-te da voz que sairá dos nossos lábios. Alegra-te, Senhor, das palavras que sairão dos nossos lábios para engrandecer o teu nome, Jesus. Alegra-te com as nossas mãos levantadas a ti em agradecimento. Alegra-te com o nosso corpo, manifestação de louvor para ti. Ó Deus, alegra-te, Pai, com a nossa união, com a nossa unidade. Estamos reunidos aqui em família para estarmos, ó Deus, juntos e alinhados num só pensamento, Pai, para orar e para crer. Nós cremos, Jesus, que orações serão respondidas nesta hora, Jesus. Orações chegarão até o teu trono de graça, Pai. No teu tempo oportuno, Jesus, tu mandarás respostas. Nós te agradecemos, Senhor. Recebe o nosso louvor, Jesus. Recebe o nosso louvor. Frutos de lábios que confessam o teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Porque nesta noite aqui está reunido um povo que decidiu que não vai mais sofrer, que não vai mais chorar, porque todos nós somos mais que vencedores. Amém? Aleluia. Abra os seus lábios. Confesse. Eu não vou mais me preocupar, porque eu sou mais.
triste, porque o nosso Deus é maravilhoso, aleluia. Levante suas mãos neste louvor e faça uma declaração para o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Nós te amamos, Pai. Obrigada, Jesus, por tudo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Nosso Deus é digno do nosso louvor.
Nós batemos palma porque a palavra de Deus diz: batei palma a todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, amém? Nosso Deus é tremendo. Nós estamos aqui segunda-feira, não é? E eu sei que se você veio ao culto de oração, é porque você precisa que Deus faça alguma coisa na sua vida, não é? Você precisa de uma resposta, você precisa de um milagre, eu preciso também, não é? Mas eu quero que você se lembre de uma coisa, que você, quando receber, quando estiver na abundância, quando estiver com todos os seus inimigos colocados como estrado dos teus pés, que você não se esqueça do Senhor, que você não deixe de orar, que você não deixe de clamar. Talvez você não venha mais clamar por você, mas venha interceder pela vida de outros, amém? Porque é muito fácil, não é? Quando nós passamos por problemas, por dificuldades, a gente vir à casa de Deus, a gente se apegar, a gente querer orar, a gente não é estar ali junto do Senhor, mas é muito fácil, muito mais fácil ainda, quando nós recebemos, quando não nos falta nada, que nós, não é, nos afastemos, nos acomodemos, entremos naquela zona de conforto, que nós possamos não nos esquecer de nenhum só dos benefícios que o Senhor tem feito chegar às nossas vidas, que você continue a clamar a Deus, porque a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Por isso é que nós estamos aqui, porque a palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que bate se abre, e o que busca encontra. Nós estamos aqui nessa noite porque nós sabemos em quem nós temos crido, amém? E o nosso Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer situação. O que é impossível para os homens é possível para Deus, amém? Nosso Deus é maior do que qualquer coisa. Nós não vamos temer. Nós somos aqueles que da fraqueza tiram força para louvar a Deus enquanto abraçamos a bênção, amém? Aleluia. Com Jesus eu
Aleluia. Pela fé, ouça o som da chuva, ouça o som que vem do céu. É o tempo da bênção de Deus, amém? Nós estamos entrando num novo ciclo de grandes colheitas, amém? Aleluia, Senhor. Glória a Deus, se alegre no Senhor. Cumprimenta quem está do teu lado dizendo, se alegre, Deus já fez um milagre. Aleluia. Se alegrem.
Deus já fez. Glória a Deus. Graças a Deus. Um ciclo de milagres o Senhor está manifestando. Graças a Deus. Entramos neste ciclo de milagres para a glória e honra do nome do nosso Deus. Amém? Tem algum visitante esta noite conosco? Onde está o visitante? Presbítera Cristina, vindo com o seu papelzinho. Chique falar, né? Presbítera Cristina. Glória a Deus. Uma visitante, graças a Deus. Glória a Deus. Sinta-se bem na casa do Pai, amém, abençoada? Que Deus fale ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Só dando uma explicação, o nosso bispo hoje não estão no culto. A bispa está preparando a pregação que amanhã estará no Rio de Janeiro. E eu creio que ela vai ser tremendamente usada, como tem sido todas as vezes. Quando ela vai para aquele lugar, realmente é um derramado poder de Deus lá na nossa sede. E é um privilégio, creio que para a vida dela e para a nossa vida, que somos a extensão, né, da vida dela aqui na cidade de São Paulo. Nós sempre somos muito honrados através da vida dos nossos bispos, quando eles estão lá na sede. As pessoas do Rio de Janeiro nos amam, sabiam? Toda vez que nós vamos para lá, nós somos muito bem tratados, somos muito acarinhados. Amém, presbítera Renata? E eles nos amam muito, assim como nós os amamos. Nós somos muito gratos a Deus pela vida da família apostólica, porque através desta família a graça chegou até nós. Né? A princípio com um grupinho lá atrás, há 15 anos atrás, bem pequenininho, e hoje dando estes frutos. Você é fruto deste ministério, da vida deste homem de Deus que resolveu, né, ouvir a voz de Deus, se desligar do legalismo e estar pregando a graça de Deus. Assim como fizemos, né, nós há um tempinho, pouco tempo atrás, né, 15 anos só. Nós somos debutantes, como nós temos dito aqui neste mês de dezembro, estamos caminhando. E hoje nós vamos falar um pouquinho, bem rapidinho, nós temos os nossos pastores que vão estar no altar, a presbítera Lilian também, e nós vamos estar orando juntos por grandes coisas. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, porque nós estamos vivendo este ciclo de milagre. E o tema que nós vamos abordar hoje, bem rapidinho, para a gente também já entrar na oração, pode colocar para mim, por favor? Leia comigo, abençoado. Esteja pronto para o milagre. Você pode dizer mais uma vez? Esteja pronto para o milagre. Eu resolvi dar este tema hoje, porque ontem o nosso bispo, ele acabou o culto assim. Vire para quem está ao teu lado e diga, esteja pronto para o milagre. E eu fui pensando isso, né? Porque a hora que a gente está aqui, todo mundo, né, recebeu a palavra e aquela coisa toda, né? Esteja pronto para o milagre, esteja pronto para o milagre. E eu fui para casa pensando, eu estou pronta para receber o meu milagre? Você está pronto para receber o teu milagre, amado? Se atente, às vezes o bispo fala algumas coisinhas assim no final do culto para declararmos a vida dos nossos amados. E naquela euforia de só declararmos, nós não nos atentamos. Eu falei, eu quero resgatar esta frase que o bispo falou ontem. Esteja pronto para o teu milagre. Eu queria que esta última reunião de oração e confissão no ano de 2009, ela fosse realizada com esta certeza, com esta convicção de que nós estamos prontos para receber milagres. Amém? Você pode dizer isso? Eu estou pronto para receber milagres. E ontem nós aprendemos que o primeiro passo para estes milagres se manifestarem é nós admitirmos que nós temos uma necessidade diante de Deus. E colocarmos essa necessidade diante de Deus. Né? Ou se temos um problema. Não basta guardarmos para nós, ou muitas vezes achar que aquilo vai ficar daquele jeito mesmo. Nós temos que apresentar isso a Deus. A bispa nos ensinou que nós não podemos nos acomodar com essas situações. Nós temos que apresentar a Deus, porque nós sozinhos não vamos conseguir mudar algumas situações. Situações de milagres são milagres, é só Deus que pode fazer. Né? Ontem ela disse, algumas coisas nós podemos correr atrás e nós sabemos que vão acontecer. E há situações que são milagres de Deus. E nós temos que estar prontos para receber estes milagres. Amém? Eu creio que o estarmos aqui esta noite, e o abençoado também que está através da internet participando do culto, é porque crê no poder da oração.
Senão, estaríamos em casa, assistindo lá algum programa qualquer, né, na televisão, fazendo qualquer coisa. Mas não, nós decidimos estar na casa de Deus, porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos que quando abrimos as nossas bocas, confiando no Senhor, tendo esta parte, né, que nós aprendemos ontem, admitindo que temos uma necessidade, o Senhor vai manifestar poder na nossa vida. Eu creio nisso, quando nós admitimos. E nós vamos orar por algumas áreas nesta noite, e eu quero que desde já você vá se abrindo para estes milagres. Amém? Eu não recebo entrarmos por esta porta mais uma segunda-feira, e, amém, eu fui lá na igreja, revi alguns abençoados, e boa noite, irmão, e no final do culto falaram para eu repetir aquela frase, eu repeti para a vida dele, e você vai para a tua casa e fica tudo igual. Não recebo isso para esta noite. Vamos nos abrir, desde já, para os milagres do Senhor. Diga, eu estou pronto para receber milagres. Amém. E às vezes nós achamos que está demorando tanto, né, alguns milagres. Algumas coisas que nós detectamos que são milagres, a gente fica assim, mas está demorando tanto para acontecer. Por que que isso não acontece? Por que que não se manifesta, né? É a nossa velha mania de contar o tempo. E nós já aprendemos que o Senhor Jesus não está limitado. Não há tempo. Dia 31, como eu disse semana passada, né? Acaba para os homens. Acabou um ano. E aí, acabou um ano? Eu estava pensando esses dias, até discutindo com o pastor Bill, vem dos judeus. Os judeus já estão lá em 5.000 e não sei quanto. Nós estamos em 2.000 e não sei quanto. Aí eu falei, de repente, vai num futuro, e alguém lá, sei lá, resolve que vai voltar a contar do número 1. Vocês já pararam para pensar? Vamos contar agora novamente. Número 1, ano 2, ano... E Deus vai estar, por acaso, preso a isso? Não. Isso são definições humanas. Nosso Deus não está preso a dias, não está preso a horas. Ele faz. O que nós sabemos é que Deus faz. Amém? E eu gostei muito da pregação, eu estava me lembrando da Bispa Alexia no Congresso de Mulheres. Ela disse uma frase, né, no decorrer da pregação que me chamou muita atenção e eu fiquei ali vários dias pensando. Ela disse assim, nessa história que nós colocamos tempo para Deus, né, e achamos que o milagre está demorando muito, ela disse assim, no tempo de Deus, tudo acontece muito rápido, mas no tempo de Deus. Então, nós é que limitamos a Deus. Mas Deus faz do modo dele, no tempo dele. Então, quando é o tempo dele de manifestar o milagre na nossa vida, esse tempo é muito rápido. Deu para os irmãos perceberem a diferença? Na nossa carne, tudo, algumas coisas são muito demoradas. Mas no tempo de Deus... Quando é o tempo de Deus, acontece muito rápido. Ontem eu estava prestando atenção no testemunho daquele casal abençoado, e eles diziam, passamos por algumas situações difíceis, isso não andava, mas agora nós compramos carros, nós mudamos de patamar, o meu marido mudou de emprego, agora ele está assim, o salário dele foi duplicado, e eu estou assim, eu estou assado, não sei o quê. No tempo de Deus, aconteceu tudo muito rápido. Eles viram todas as situações sendo transformadas. Por quê? Porque era o tempo de Deus na vida deles. Nós estamos aqui neste culto para vivermos o tempo de Deus, amado. O tempo de Deus é perfeito. Um tempo de milagres, porque é promessa de Deus. Amém? Então nós vamos colocar diante de Deus hoje as nossas dificuldades. Mas nós vamos colocar diante de Deus a nossa dependência em Deus. A nossa dependência no poder da mão poderosa de Deus na nossa vida. Nós temos que colocar diante de Deus. Eu, por mim mesma, não vou conseguir nada. Eu dependo de Deus. Para estes milagres se manifestarem, nós dependemos de Deus. Amém? Você crê que hoje é noite de milagres? Eu acho que muitas pessoas ontem ficaram um pouco chocadas com alguns exemplos que a nossa bispa deu. De como está aí fora os milagres, né? Essa chacota, podemos dizer assim, de milagres. E ontem ela disse assim, quando Deus faz um milagre, este milagre é inesquecível. Nós vamos lembrar disso para a vida toda. E o pastor Maurício, sabiamente disse hoje no altar, que nós não nos esqueçamos de nenhum feito do Senhor. Porque quando é Deus a fazer, amado, aquilo não pode mais ficar em brancas nuvens. Deus fez, ponto final. Não. Deus fez, e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, para o resto das nossas vidas.
não é realmente essa chacota que está aí fora, essa barganha, essa troca. Eu vou, levo um vidrinho, e aí Deus faz, e de repente não funcionou mais nesta igreja, eu vou para outra igreja. Ah, não funcionou mais aqui, eu também vou para outro lugar. Isso não são milagres. Isso são barganhas com Deus. Muitas vezes até o inimigo, né, fazendo ali o que ele quer fazer, e uma hora aquilo acaba. Nós vimos anos atrás grandes manifestações do poder de Deus. E nós já falamos neste altar, e temos até testemunhos de coisas do nosso passado, de pessoas recebendo ali dentes de ouro. Eram manifestações de maravilhas do Senhor. Nós vimos isso. E de repente, o povo aí fora, ímpios e o maligno, também começaram a manifestar estas coisas. E Deus, na sua soberania, ele falou, então chega. Porque o nome dele jamais vai ser confundido. Quando é Deus a fazer um milagre, este milagre é inesquecível. Assim será nas nossas vidas. Diga, eu recebo o milagre. E eu estou pronto para receber milagres. Eu recebo milagres nesta área que nós vamos colocar diante de Deus agora, que é a nossa família, que são os nossos relacionamentos pessoais. Nós vamos colocar isso diante de Deus. Porque a família, ela é o nosso bem maior. Eu sempre digo isso, porque a gente vê grandes milagres na família. Nós vimos na semana que nós estávamos fazendo o culto de oração e confissão em agradecimento, são tantos milagres de família abençoados. Tantas famílias que chegaram por estas portas destruídos, casamentos arruinados, pessoas querendo se separar. E hoje estão sentados aqui na igreja com seus filhos, com a família toda restaurada. Este é um grande milagre de Deus. Deus quer fazer milagres na família. Deus não quer famílias destruídas. Deus não quer pessoas que uma vez tenha passado, de repente, por um divórcio, que continuem infeliz. Deus quer restaurar famílias. Deus quer restaurar vidas. E nós temos esse direito de ter essa unidade em família. Nós temos direito de ser felizes em família. Nós temos esse direito, amém? Porque a família é o nosso tesouro maior. E quando não está bem, alguma coisa não está muito ajustada ali na família, mesmo que nós estejamos bem em algumas outras áreas, não sei se você já percebeu, mas a pessoa não está feliz. Porque a família é o nosso refúgio. Quando a gente não está muito bem no trabalho, mas a gente chega em casa e a nossa família está ali unida, ela te coloca para cima, ela ora junto, vocês dão as mãos, não é assim que funciona? E aí no dia seguinte você está preparado para uma nova luta e vamos lá. Está passando alguma situação financeira um pouquinho mais complicado? Se a família está unida, a gente passa por essas situações de cabeça erguida. Mas se a família está em desajuste, todas essas outras áreas, você pode estar sendo até muito bem reconhecido no teu trabalho, mas você não tem vontade de voltar para casa. E aí? Nós temos que colocar nossa família diante de Deus, porque há poder na oração de uma esposa, há poder na oração de uma mãe. As mulheres dessa igreja deviam se atentar para a autoridade que tem, que Deus colocou. Há poder na autoridade de uma mãe. Há poder na autoridade de um homem que anda segundo o coração de Deus. Você é o pastor da tua casa, homem de Deus. Há poder na tua oração. Há poder na oração de um filho. Às vezes nós temos filhos aqui que os pais não estão na igreja, né? E o sonho deste filho é que estivesse aqui com os pais. Há poder na tua oração, filho. Há poder. Há poder. Então coloque Deus à frente da sua família. Não queira você resolver do seu modo. Vamos colocar hoje Deus à frente da nossa família, amém? E às vezes é bem difícil esse meio da família, a nossa intimidade. Eu estava lendo o Salmo, que nós vamos ler agora, 55, 12 e 13. É uma situação bem triste que o salmista estava passando, e às vezes nós passamos isso também na nossa casa. E diz assim, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Não é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. É triste essa situação, não é? Ficou todo mundo aí pensativo. Né? É bem triste essa situação. Mas às vezes nós escutamos palavras tão duras, amados, das pessoas que nós mais amamos, né? Das pessoas que estão ali em intimidade conosco. E é mais triste ainda, porque quando é um estranho,
Ah, você releva, não está nem aí. Mas quando é alguém que a gente ama, ali trazendo uma palavra dura, nossa, aquilo magoa profundamente. E é o que ele disse assim, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Então ele estava sofrendo com alguém da intimidade dele. Talvez você esteja sofrendo com alguém da intimidade da sua casa. Às vezes você pode ter escutado uma palavra dura, mas pode ser que você também tenha lançado essa palavra dura à vida de alguém. Às vezes nós não damos conta naquilo que a gente fala e vai saindo, né? Quando você vê, você olha para aquela pessoa que você ama tanto, você fala, nossa, mas como eu fui capaz de dizer palavras tão duras para esta pessoa? É ela que Deus colocou do meu lado, é ela que está em intimidade comigo, é esta pessoa. É difícil, né? Isso tem que ser revisto, abençoados, tem que ser mudado. A verdade é que isso tem que desaparecer da nossa casa, em nome de Jesus. Porque o nosso bem maior é a nossa família. Nosso bem maior são estas pessoas que Deus colocou em intimidade conosco. Então, as palavras mais doces e as palavras mais brandas têm que ser dirigidas àqueles que nós amamos. Lógico que nós vamos agir cordialmente com todas as pessoas que nós convivemos. Isso é um papel de um cristão, né? Não é ser uma pessoa na igreja e ser outra pessoa lá fora. Não, nós somos a mesma pessoa. Mas com este núcleo que Deus colocou para a tua intimidade, ali é o teu centro. Ali é o teu refúgio. Ali está o teu acalento. É ali que você recebe amparo. É ali que tem que estar as palavras doces, o abraço, o carinho, o aconchego. Amém? Vocês estão tão quietinhos. Está todo mundo aí. E nós vemos algumas situações destas palavras estranhas, infelizmente, né, com pessoas que conhecem a palavra de Deus. Às vezes saindo da igreja, amados. Às vezes saindo aqui da igreja, uma palavra dura com o filho. Aquilo dói o coração, né? Porque você se coloca na situação ali da pessoa, fala, ai, que palavra dura. E aí aquilo vai gerando tantas outras situações difíceis. Muitas vezes nós não damos conta por que a família está daquele jeito. Por que está tudo desajustado, tudo desestruturado? Porque a pessoa não dá conta das palavras que vão saindo e que vão gerando amarguras e tristezas. É muito triste isso, mas hoje nós vamos colocar tudo isso diante de Deus. Nós vamos ver situações transformadas nas famílias hoje, em nome de Jesus. E eu queria propor algo para vocês. Que hoje, a hora que nós orarmos, que você primeiro colocasse a tua vida diante de Deus. Não importando se alguém te causou algum mal na tua família ou na tua família espiritual, porque a palavra de Deus diz que o solitário Deus fará, né, com que vive em família. Então, às vezes, nós temos aqui na nossa comunhão, os nossos amigos íntimos, por isso que eu coloquei família e relacionamentos, porque talvez a tua família não esteja aqui, mas você foi adotado por alguém aqui dentro, ou você adotou alguém, né? E às vezes também nessas intimidades a gente solta alguma farpinha ali, alguma coisa que não tem agradado, nem tem engrandecido o nome de Deus. Então eu gostaria que você, a hora que nós formos orar, que você colocasse a tua vida primeiro diante de Deus. O que precisa mudar? Que Deus possa fazer aí, trazer à tua mente o que precisa ser mudado. A começar em nós. Amém? A começar em nós. Para que nós sejamos este testemunho também na nossa casa. Então tem que acontecer alguma mudança? Vamos ser honestos com Deus e colocar a nossa vida diante de Deus para que haja transformação. E nos abrir para este milagre na nossa vida, que é deixar Deus agir através de nós. E depois nós vamos orar para que Deus mude alguém que nós sabemos hoje, com conhecimento, com sabedoria, que precisa ser mudado. E você pode me dizer assim, ai, pastora, mas é tão difícil orar assim. Eu acho que eu não preciso mudar nada. Ou é só aquela pessoa que tem que mudar. Ou, ai, aquela pessoa é muito difícil, não adianta nem orar por ela, não vai resolver nada. Mas eu queria que você lesse em Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Então nós vamos viver um dia de cada vez. Porque dia a dia Deus leva o nosso fardo. Não está fácil? Não está fácil. Nós não estamos aqui para ser hipócritas. Ai, agora eu vou só olhar
para o além, que Deus vai mandar uma resposta. E não é assim. Dia a dia, Senhor, eu te agradeço por esta manhã. O que hoje precisa ser mudado na minha vida para que eu cause benefício para a minha família? Senhor, eu te agradeço por este dia, porque apesar da dificuldade que estou vivendo na minha família, o Senhor tem carregado o meu fardo dia a dia. É dia a dia. Então nós vamos orar, não colocando senões para Deus, não colocando respostas para Deus, porque é Deus que vai dar a resposta para nós. Não colocando, se acontecesse isso, eu melhoraria nisso. Não. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, para que Deus mude verdadeiramente o que precisa ser mudado em nós, para que na nossa casa haja uma transformação. A palavra de Deus para este ano na nossa igreja é: crescerá sobremaneira. Talvez você esteja sozinho aqui hoje, e os teus filhos, o teu marido, não queira vir para a igreja. Mas a palavra de Deus diz: crescerá sobremaneira. Comece a contar os lugares aí, amado, que a tua família vai ocupar. Crescerá sobremaneira. Comece a orar, não vai caber mais nessa igreja, porque se todo mundo que está aí fora e que ainda não veio da minha família, vai lotar esta igreja. Amém? Vamos mudar o foco? Vamos mudar o foco de jogar o problema lá para frente, ou falar, aquele lá não tem mais jeito. Aquela frase que o mundo fala, que nasce torto, morre torto, não tem jeito, não é para a graça de Deus. Nasceu torto? Qual o problema? Deus endireita. Nosso Deus é Deus de milagres. Nosso Deus é Deus de milagres. Fique de pé. Vamos colocar o nosso bem maior diante de Deus. Este tesouro tão precioso que Deus colocou para nós cuidarmos. Às vezes as pessoas ficam tão duras, né? Este ano nós louvamos tanto a Deus pelas pessoas que sobreviveram, né? Renata, Luli, que estão aqui hoje, o Deco, são da nossa família. Você já pensou se eles não estivessem? Às vezes algumas palavras tão duras. Afastam os nossos queridos. Isso não é de Deus. Nós fomos chamados para a reconciliação, não para afastar. Não para endurecer. A nossa vida, amado, em família, tem que ser mais fácil. Tem que ser mais doce. Então se coloque diante de Deus, falando: Senhor, se depender de mim, o que depender de mim, eu estou disposto a fazer. Eu estou disposto a fazer. Se precisar abraçar, eu vou abraçar. Precisar pedir perdão, eu vou pedir perdão. Tire essa dureza. Tire essa dureza do coração. A nossa família é o nosso bem maior. Nós não escolhemos a família em que nascemos. Aprove a Deus nos colocar nesta família. Então há um propósito para cada um de nós. Para cada um de nós. Nada está perdido, amado. Não desista. Não desista. Coloque diante de Deus. Amém? Senhor Jesus, nosso Deus bondoso, nós estamos aqui, Jesus, diante de Ti, abrindo o nosso coração, Pai. Porque nós queremos o nosso bem maior, a nossa família bem ajustada, Jesus. Então, a começar em nós, Pai, nós abrimos os nossos lábios, Jesus, para declarar que nós dependemos de Ti, Pai. Oh, Jesus, nós dependemos do Teu socorro, Senhor. Nós dependemos do Teu poder, nos levantando a cada manhã para seguirmos mais um dia.
Deus, a começar em nós as mudanças, Jesus. O que precisar, Senhor, o que precisar ser mudado, meu Deus, que nós mudemos, Jesus. Que hoje, Pai, não seja mais um culto, Senhor, na nossa vida, não. Mas que hoje seja o dia definitivo, Pai, de ver sentimentos transformados, de ver pensamentos mudados, Pai. Se preciso for, Jesus, arranca pensamentos que têm causado discórdia na família, Jesus. Palavras duras, Senhor, que tenhamos proferido contra um amado nosso, Jesus, nos perdoa. Oh Deus, nos perdoa, Senhor. Queremos ser pessoas melhores para os nossos queridos, Jesus. Oh Jesus, Tu nos colocaste nesta família, Pai. Que sejamos luz nesta casa, Jesus. Que sejamos o porto seguro de alguém. Oh, meu Deus, que tenhamos braços abertos sempre para receber. Jesus, que tenhamos palavras doces para dar, Senhor. Olhos bons, que os nossos olhos vejam coisas boas nas outras pessoas. As qualidades e não os defeitos, Senhor. A família foi colocada para cobrir, não para trazer vergonha, Jesus. Oh, meu Deus, restaura as famílias da Tua casa, Jesus. Restaura corações que estão sofrendo, meu Deus. Restaura pessoas que estão entristecidas, Deus, que recebeu uma palavra dura, que não tem se sentido feliz no seio da família, meu Deus. Restaura, Pai, restaura, Jesus. Derrama o Teu poder curador nesta noite, Jesus. Em cada coração, meu Deus. Tira tristezas de passado, Senhor. Que possamos tirar apenas lições do nosso passado. Não mais tristezas. Não trazer isso para o presente. Deus, queremos construir um futuro brilhante, Pai, para a nossa família. E no que depender de nós, Jesus, que seja verdadeiramente um futuro brilhante nas Tuas mãos. Ó Deus, mandamos uma palavra para os nossos queridos, aqueles que amamos, Senhor. Aqueles que o Senhor trouxe para viver em família conosco, Jesus. Que haja, Deus, sinceridade nos corações. Que haja ali, Senhor, sabedoria do Teu Santo Espírito, meu Deus. Que haja a Tua direção, Senhor. Que haja um construir sobre a rocha que é Jesus Cristo. Ó Deus, que haja alegria nos lares. Pai, se alguém está sofrendo porque houve alguma separação, Senhor, Tu és Deus que ajunta, não que espalha. Tu és Deus que traz para o aconchego. Tu és Deus que começou a boa obra. Eu creio que o Senhor vai levá-la até o final, Jesus. Eu creio, Senhor, que estamos vivendo este ciclo de milagres. A nossa família precisa ver e viver este milagre, Jesus. Nós declaramos harmonia nestes lares, Pai. Declaramos alegria. Declaramos maridos segundo o Teu coração. Declaramos mulheres sábias e virtuosas que edificam o lar. Declaramos filhos, Deus, com a mente de Cristo ativada. Toda rebeldia caindo por terra nesta hora, em nome de Jesus. Declaramos mentes alinhadas com a Tua palavra, Senhor. Nós recebemos, Deus, os Teus milagres na família, que é o nosso bem maior. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nós cremos na Tua direção perfeita. Tu disseste a este povo, Jesus, para crescer sobremaneira. E nós recebemos isso na nossa família. O que há de vir virá e não tardará. Nós recebemos a alegria sobre cada lar.
Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Se abram para o milagre. Amém? Diga, eu estou pronto para o milagre na minha família. E eu posso ser, e eu vou ser, este canal de Deus na minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Presbítera Lilian, por favor. Amém, glória a Deus. Podem se sentar. Amém. Se você não tem uma família bem estruturada, ou se você não tem uma família para compartilhar os sonhos e até as riquezas que Deus vai fazer chegar à sua vida, de nada vale o trabalho e tudo parece ser em vão. Então, eu creio que essa palavra de família que a pastora Jaqueline trouxe, ela vem para acalentar os nossos corações, que nós teremos sim as nossas famílias completas na obra do Senhor, mas também para compartilhar das bênçãos que Ele fará chegar às nossas vidas. Amém? Você recebe isso? Recebe o milagre da bênção financeira na sua vida? Amém. Então creia, porque haverá. Em Isaías 33:6, a palavra de Deus fala assim: haverá, ó Sião, haverá, ó igreja, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e temor do Senhor, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Amém? A palavra de Deus, ela afirma que haverá estabilidade nos nossos tempos. Você recebe esse haverá na sua vida? Eu recebo isso. Mesmo nesses tempos de instabilidade que está o mercado, às vezes o dólar está mais alto, está mais baixo, uma coisa pode fazer com que gere desemprego aqui no Brasil, em qualquer outra parte do mundo, independente da situação do mundo, do universo, que seja, os filhos de Deus não serão afetados. Amém? Haverá estabilidade na vida de cada um de nós. Essa é a promessa de Deus e ela vai se manifestar. Para ter estabilidade, quer dizer que antes Deus proveu todas as nossas necessidades. Então, essa palavra de estabilidade vai se cumprir quando todos nós vermos na nossa vida as necessidades supridas, a abundância do Senhor chegando em cada área das nossas vidas. É promessa de Deus a provisão financeira. Amém? É promessa de Deus que nós tenhamos o melhor emprego. É promessa de Deus que nós tenhamos estabilidade na nossa vida profissional também. Amém? Em 2 Coríntios 4:18, Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Você crê nisso daí? Não se atentando nas coisas que você vê. Amém? Se neste momento você vê uma crise financeira, ou se nesse momento você vê uma instabilidade financeira total, se neste momento você vê dívidas, se nesse momento você vê desemprego, se nesse momento você não vê alternativas financeiras para você sair dessa situação, o Senhor diz, isso é temporal. Amém? Porque aquilo que Ele tem para a nossa vida é eterno. Você recebe, quando diz assim que é eterno, o que é eterno? É a vitória, a abundância e o suprimento em tudo. Isso é eterno nas nossas vidas. Porque o Deus, e essa é uma promessa de Deus, né? Deus, Ele, na sua infinita riqueza, vai suprir cada uma das nossas necessidades. Nada passa despercebido para Deus. A nossa necessidade, ainda que a gente não tenha coragem de falar no momento da oração, porque a gente tem vergonha. Quantas vezes eu já senti vergonha também de falar tudo, de abrir meu coração na hora da oração. Eu pensava, mas Senhor, eu queria tanto agora rasgar, mas eu estava com vergonha de quem estava do lado, e eu vou chorar tanto. E daí na hora da oração, às vezes você começa até a orar em línguas, você sabe o que você está falando. Deus, Ele provê de alguma forma para você rasgar o seu coração. Mas não tenha vergonha de quem está do seu lado, porque se quem está do seu lado hoje veio aqui para clamar também, Ele não está ligando porque você está falando.
Ele também está falando com Deus. Agora é o nosso momento com Deus. É o nosso momento de nós rasgarmos o nosso coração. Essa é a oportunidade que Deus nos dá para, em congregação, nós declararmos que nós seremos abundantes em tudo. Amém? Você recebe isso? Fala assim: eu serei abundante em tudo. Eu recebo o milagre da bênção financeira. Amém. Você terá para dar e não para emprestar. E na tua casa, entre os teus, vocês poderão dar, amém? Poderão trocar. Não terá mais aquela coisa de pedir emprestado, de você ficar contando dinheiro. Não. Haverá para dar, haverá abundância, amém? Você abrirá os seus armários e estará cheio das riquezas de Deus. Teus celeiros estarão cheios. Receba isso. Seus familiares e colegas de trabalho são incapazes de ter uma visão global da sua vida. Mas Deus é o único que tem uma visão global. Então, se você vê uma situação que está contrária àquilo que você gostaria, você pode crer que ainda que você não veja, ainda que os teus colegas de trabalho não vejam, ainda que o teu chefe não veja, ou que os teus familiares não vejam isso na sua vida, o que você espera, ou até mesmo uma estabilidade, Deus, ele tem essa visão global da nossa vida. E ele vê todas as coisas. E ele tem pensamentos muito diferentes dos nossos a respeito da nossa vida. Em Isaías 55:9, a palavra de Deus diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aquilo que Deus pensa a respeito de nós, ou aquilo que Deus quer para as nossas vidas, é muito maior do que as nossas necessidades e do que aquilo que pode passar pelos nossos pensamentos. É infinitamente maior. Amém? Em Filipenses 4, 6 e 7, fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, em ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E muitas palavras da Bíblia Sagrada, elas nos relatam muitos milagres que Deus fez. Do coração de Deus se movendo através da oração dos teus filhos. Não é que Deus vai mudar alguma coisa do que Ele planejou para nós. O que Ele planejou para nós foi a abundância, riquezas em tudo e para nós comermos o melhor desta terra. Porém, devido às muitas situações que nós passamos na vida, ou até mesmo de atitudes nossas, nós retardamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E para mudar isso, para mudar situações que se levantam diante de nós, nós temos um recurso e uma ferramenta que é a oração. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Através da oração, Deus proveu comida para milhares de pessoas. Como nós vimos ontem, os pães, os peixes foram multiplicados através ali de uma necessidade. Deus deu vista aos cegos, fez surdos ouvirem, os mudos falarem, coxos saltar, levantou mortos. A igreja primitiva, ela foi formada e ela foi crescendo através do suporte da oração dos irmãos. Muitas bênçãos financeiras, lutas diárias foram vencidas através da oração. E eu não sei se os irmãos lembram, mas tem um episódio na Bíblia que fala a respeito de uma luta que Josué, que estava ali à frente do exército de Deus, ele estava ali diante de um exército que era o exército de Amaleque. E esse exército muito numeroso, era muito numeroso diante do de Deus. E Moisés, Ur e Arão, eles subiram no monte, e ali Arão e Ur auxiliaram Moisés ali na oração. Enquanto Moisés ficavam com as mãos levantadas, nós já estudamos isso, né? O povo de Deus prevalecia. Quando Moisés ficava fraco e abaixava a mão, o povo começava a perder o povo de Deus. Então, o que estava acontecendo ali naquele momento? Quando eles perceberam que isso estava acontecendo, que através da oração o povo venceria, então ali Ur e Arão foram um suporte, intercessores ali junto com Moisés, para que a guerra fosse vencida pelos filhos de Deus. Então, essa história, como tantas outras, que foi um milagre de Deus ali naquele momento, para um exército vencer o outro, ali em nome de Jesus Cristo, nos dá a entender
que é necessária a oração nas nossas vidas diante das batalhas, diante das lutas, diante das dificuldades financeiras, sejam elas quais forem. Pode parecer uma luta, pode parecer impossível, mas para Deus não há impossíveis. Amém? Então creia na abundância, creia que é seu direito a prosperidade, creia que haverá estabilidade na sua vida em todas as áreas dela, porque é o seu direito. Creia que na sua vida profissional você terá o melhor emprego, um emprego que te satisfaça, um emprego que vai ter um salário digno, será um emprego para você ter tempo para a sua família. Não haverá vários bicos e vários empregos para você conseguir gerar renda, não. Haverá um emprego e esse emprego vai trazer o sustento necessário para a sua casa, para você ter tempo na casa de Deus para se dedicar e para ter tempo para a sua família também. Creia que muito mais do que você pensa e pede, Deus dará, Deus fará, porque Ele realiza os desejos do nosso coração, só que Ele realiza muito mais, porque nós lemos que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. E para finalizar, em Isaías 51:12, diz assim: Eu sou aquele que vos consola. E Ele nos consola a cada dia quando nós viemos aqui nesta casa. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Quem és tu para que temas as adversidades, a falta de dinheiro, ou até mesmo a falta de emprego, a falta de perspectiva? Quem és tu que teme aquilo que não é nada? Continua o versículo, ó. Ou o filho do homem que não passa de erva. Quem somos nós para temer aquilo que não é nada diante de Deus? Se o nosso Deus é grande, se o nosso Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata, se o nosso Deus é poderoso, infinitamente poderoso, é um Deus que não existe limite nem limitação para nada. O que é o homem? O que são as adversidades? O que são as crises? O que é a falta de emprego? O que é uma necessidade nossa? É nada diante do nosso Deus. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos clamar a Deus, porque nós queremos que é direito nosso a prosperidade e a abundância na vida financeira. Amém? Senhor Jesus, Tu és um Deus maravilhoso, ó Deus. Tu és um Deus, Senhor Jesus, o dono de todo o ouro e toda a prata, Senhor. O Senhor fizeste as melhores coisas desta terra para os Teus filhos, Senhor. É o nosso direito, Senhor Jesus. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para declarar isso, Senhor. É nosso direito, Senhor, é nosso direito, ó Deus. Nós queremos ver a estabilidade financeira, Senhor. A provisão em tudo, Senhor. A provisão, Senhor Jesus, em cada área da nossa vida, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que cada necessidade aqui dos Teus filhos na área financeira seja suprida, Senhor. Que não haja falta de nada, Senhor. Que não haja falta, Senhor, do alimento na casa, Senhor. Ó Deus, o dinheiro para comprar o calçado, Senhor, as roupas, Senhor Jesus. Que não haja, Senhor, o dinheiro para pagar as contas, Senhor. Que cada filho Teu possa honrar, Senhor Jesus. Honrar os seus compromissos, Senhor Jesus. Ó Deus, traz a provisão necessária para cada filho Teu, Senhor Jesus. Ó Deus, dá ânimo, Senhor Jesus, para aquele, Senhor Jesus, que precisa, Senhor Jesus, trabalhar melhor, Senhor, trabalhar mais, Senhor Jesus. Ó Deus, traz a provisão, Senhor Jesus. É direito nosso, é promessa Tua, Senhor. Ó Deus, os Teus pensamentos, Senhor, são mais altos que o nosso. Então faz o sobrenatural na vida financeira, Senhor. Nós recebemos, é o nosso direito. Nós queremos ver a Tua abundância. Não recebemos a falta de nada, ó Deus. Não pediremos mais emprestado, Senhor. Nós oramos, Senhor. Passaremos o melhor final de ano, Senhor. E ainda que aqui alguém tenha pouco, Senhor, hoje, Senhor, algum milagre pode acontecer nesses dias, Senhor. Algum milagre, Senhor Jesus, depósitos na conta bancária, Senhor Jesus. Ó Deus, o Teu sobrenatural pode acontecer, Senhor. Mas que esse final de ano não passe em branco, Senhor. Que o dia 31, Senhor Jesus, a provisão necessária apareça para o Teu povo, Senhor Jesus. Que ninguém aqui passe, Senhor, no vermelho, Senhor. Que ninguém aqui passe, Senhor, todo ansioso, cheio de preocupações, Senhor Jesus.
Ó Deus, Tu és um Deus que supre, Senhor. Um Deus supridor, Senhor Jesus. Um Deus, Senhor Jesus, que sabe cada necessidade nossa, Senhor. E eu oro também, Senhor, para aqueles, Senhor, que precisam mudar de emprego, Senhor Jesus. Aqueles que precisam ter uma vida profissional, Senhor Jesus. Ó Deus, saudável, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, um emprego que supra as necessidades, Senhor Jesus. Se alguém, Senhor Jesus, aqui precisa de um emprego novo, Senhor. Ó Deus, abre portas, Senhor Jesus. Abre, Senhor, aquele emprego ideal, Senhor. Aquele emprego que vai suprir as necessidades, Senhor Jesus. Ó Deus, que os Teus filhos não precisem de trabalhar em vários lugares, Senhor. Que um emprego apenas supra as necessidades, Senhor. Que haja suprimento ali, Senhor. E ainda aquele que comece a ganhar pouco, Senhor, que seja aumentado extraordinariamente, Senhor Jesus. Ó Deus, e aqueles que já trabalham, Senhor Jesus, que recebam promoções, Senhor. Que através dos seus trabalhos, Senhor, que eles possam, Senhor, serem prósperos, Senhor Jesus. Prosperarem naquilo que fizerem, Senhor. Que tudo aquilo que eles colocarem à sua mão, que prospere, Senhor. Que haja abundância ali, Senhor. Que eles sejam honrados, Senhor, pela fidelidade na Tua casa. Por estarem aqui nesta noite, Senhor. Que eles sejam honrados, Senhor Jesus. E aqueles, Senhor, que ainda não veem nada. Nenhuma perspectiva, Senhor. Nada, nenhum emprego, nenhuma porta, Senhor Jesus. Que nesta noite o sobrenatural se mova, Senhor Jesus. Ó Deus, porque quando nós corremos para um lado e para o outro, Senhor, parece que nós estamos trabalhando. Mas quando nós oramos, é o Senhor quem trabalha por nós, Senhor Jesus. E nós queremos que o Senhor está trabalhando por nós nesta noite, Senhor. Abrindo portas, abrindo negócios novos, Senhor Jesus. Prosperando cada filho Teu, Senhor Jesus. Fazendo com que surja depósitos extraordinários em nossas contas, Senhor Jesus. Fazendo com que haja perdão de dívida, Senhor. Fazendo com que haja honestidade em cada coração, Senhor. Para cumprir com os compromissos, Senhor. Para pagar as dívidas, Senhor. Porque eu creio que o Senhor aumentará extraordinariamente o Teu povo, Senhor. O Senhor aumentará, Senhor Jesus. Ó Deus, e que possamos nos deleitar em Ti. Que tenhamos para dar e não tomar emprestado, Senhor. Que nós possamos usufruir do melhor desta terra que são para os Teus filhos, Senhor. Nós recebemos, declare isso, eu recebo um milagre de Deus na vida financeira. Eu terei muito e eu não me esquecerei do Senhor. Primeiro eu darei nesta casa, porque eu terei muito mais. Eu creio nesta palavra e eu recebo a abundância do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Pastora Vera. Glória a Deus. Podemos sentar, abençoados. Glória a Deus. Boa noite, Igreja do Senhor. Boa noite, internautas da graça de Deus. Eu estou aqui nesta noite para orar por doenças, enfermidades, moléstias, ou seja qual for o nome que o diabo colocou nesta mentira. Amém? Nós vamos orar aqui pela saúde do nosso corpo e pela saúde da nossa alma, porque o nosso espírito é perfeito. Ele já é um com o Senhor. Nós que estamos aqui no santuário, e também aqueles irmãos abençoados que nos assistem pela internet, precisamos ter saúde plena, precisamos ter saúde perfeita para usufruir 100% das bênçãos que Deus fará chegar às nossas vidas. Sejam elas bênçãos materiais, sejam elas bênçãos financeiras, familiares, profissionais, sentimentais, etc. Deus anunciou ao nosso ministério o término de um ciclo de escassez, o término de um ciclo de choro, o término de um ciclo de tristezas. E anunciou que estava começando um novo ciclo. Posteriormente, ele nos revelou que este novo ciclo seria um ciclo de milagres. E nestes dias, Deus está preparando a Igreja Cristo Vive de São Paulo para receber
estes milagres. Ele está nos preparando para aquilo que Ele vai fazer, para aquilo que vai acontecer. Ele está preparando os nossos olhos espirituais, os nossos olhos carnais, para aquilo que nós vamos ver. São grandes milagres, grandes bênçãos, grandes prodígios e grandes maravilhas. Você está crendo? Amém, amém. Quem esteve no culto ontem viu que o culto todo foi Deus nos preparando para receber esse novo ciclo de milagres. Hoje, dia 28 de dezembro de 2009, nós estamos já abençoados, inseridos neste novo ciclo. Nós já estamos num ciclo de milagres que já começou. É o início, mas nós já estamos dentro dele. E neste novo ciclo, há provisão, a cura para todas as nossas necessidades físicas. Qual foi o tema? Quero ver qual é a mulher da graça de Deus que vai se lembrar da primeira palestra que a Bispa Solange deu no Congresso de Mulheres. Tchan, 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 tchan. Qual foi? Cura da alma. Olha, o homem abençoado lembrou. Pastor Canai, muito bem. O tema que ela começou, o congresso foi Comece um novo ciclo com a alma curada. Perfeitamente, cura da alma, isso mesmo. Então, veja só, Deus quer que nós comecemos um novo ciclo com cura. Amém? Deus quer que nós comecemos esse novo ciclo da maneira certa. Nós não podemos entrar no novo ciclo de milagres doentes, seja do corpo ou seja da alma. Centenas de mulheres foram curadas da alma aqui, graças a Deus, naquele congresso de mulheres. Feridas internas, dores da alma, que muitas vezes elas tinham há muitos e muitos anos. E você sabe que ferida da alma, para mim, é como um tapete que cobre uma grande sujeira embaixo dele, né? É como a tampa de uma panela que você levanta e tem ali uma água fervendo. São feridas que ficam lá escondidas, são tristezas que ficam lá, mas que, num determinado momento, ela pode vir à tona. E Deus não quer isso. Deus quer curar completamente. Deus quer curar 100% dessas feridas da alma. Existem também aquelas doenças chamadas crônicas, que se instalam no físico das pessoas. O que é uma doença crônica? E nessa noite eu quero falar especificamente num ponto muito importante, que é sobre doenças que demoram para ter a sua cura manifestada. Então eu quero falar sobre doença crônica. Doença crônica para o mundo são aquelas que são tratadas por um longo período de tempo. Você deve conhecer, né? A famosa diabetes, por exemplo, pressão alta, que muitas vezes você vai no médico e ele fala assim: olha, você vai tomar esse remedinho agora para o resto da sua vida. Tá? Por quê? Porque você tem uma doença crônica instalada. Ela não pode ser tratada num curto período de tempo, diz o mundo, né? Nós não estamos aqui para aceitar aquilo que o mundo diz. Mas a pessoa que sofre de uma doença crônica, ela tem isso continuamente. Ela tem aqueles sintomas por um longo espaço de tempo. E muitas vezes isso interfere na sua qualidade de vida. Eu não recebo isso para os irmãos da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Em relação aos remédios, aqueles remédios chamados de uso contínuo, ou seja, um ASzinho todo dia para afinar o sangue. Você já ouviu essa historinha? Ou seja, um remedinho para pressão, como eu já disse, uma insulina para diabetes, né? A reposição de algum hormônio que você parou de produzir, sei lá, um remedinho para você tomar diariamente para o seu intestino funcionar, tá? Um remedinho de uso contínuo, eu não sei. Eu só sei que ao invés de remedinho de uso contínuo, Deus tem para as nossas vidas bênçãos contínuas. Amém? Que neutralizam essas mentiras de Satanás. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos acostumar com as doenças dos egípcios. Você recebe?
Amém? Não importa quanto tempo você tenha recebido um diagnóstico mentiroso. Não importa quanto tempo esse diagnóstico se instalou na sua vida. Em Jesus Cristo, há cura para ele. Não se acostume com nada que não seja a perfeição de Deus na sua vida. Olha, eu vou dar um exemplo. Há 5 anos atrás, eu fazendo um exame de rotina, foi diagnosticado que a minha tireoide tinha parado de produzir hormônio. Então, a minha médica chegou para mim e falou exatamente isso. Daqui por diante, você vai ter que tomar esse remedinho para o resto da sua vida. Porque a sua tireoide, que produz o hormônio tiroidiano, não produz mais. Então, você vai repor esse hormônio diariamente, porque você não pode ficar sem ele. Eu comecei a tomar esse hormônio diariamente, abençoados. Só que eu não me conformava com isso. Todo dia, quando eu tomava esse remedinho, eu orava. E eu pedia para o Senhor, Senhor, manifesta esse milagre, manifesta essa cura. Eu não recebo que a minha tireoide não funcione mais. Eu fui criada à sua imagem e perfeição. E foi passando tempo, e foi passando tempo. E a cada 6 meses eu fazia o exame e sempre dava que eu tinha que continuar repondo esse hormônio. Há cerca de 1 ano atrás eu parei de tomar. Falei, Senhor, eu não vou tomar mais. Não estou falando aqui, amém. Não estou falando aqui para você fazer isso. Eu senti isso no meu coração. Falei, Senhor, eu não vou tomar mais. E após 1 ano eu fiz o exame e minha tireoide voltou a funcionar. Tá? Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu tinha uma sentença. Quem sabe alguém que está me ouvindo tem uma sentença. Pode ser mais grave, menos grave, não sei. Mas o que eu quero que você se lembre é que você não deve receber isso, aceitar, se conformar com isso. Amém? O que o mundo diz? Que depois de uma certa idade, a vista fica cansada. Eu não recebo, irmãos. Da mesma forma que a minha tireoide voltou a funcionar, eu creio que um dia eu posso acordar e voltar a enxergar perfeitamente como eu enxergava quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Porque para Deus, não há cura mais difícil e não há cura mais fácil. Da mesma forma que Deus cura um resfriado, Deus cura AIDS e Deus cura câncer. Amém? E nós estamos num ciclo de milagres. Amém? Então nós temos que receber isso para as nossas vidas. Então, eu quero falar especificamente com aquelas pessoas que há muito tempo, podem ser meses, anos, não sei, teve um diagnóstico na sua vida, teve uma sentença na sua vida, na sua saúde. Eu quero colocar no telão Lucas 8, 43, 44. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, por trás de Jesus, né? E lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Então, nós vimos aqui a cura de uma longa enfermidade. Essa enfermidade durou 12 anos. A minha durou 4. Eu não sei há quantos anos alguém aqui pode ter uma enfermidade chamada crônica, que já está instalada na sua vida, que já teve uma sentença. Mas da mesma forma que Deus curou uma doença de 4, 15, 30, 40 anos, Deus pode curar a tua também. Creia nesta noite. Você está crendo? A fé na Cristo Vive de São Paulo? Amém. Então externe a sua fé. Amém? Eu quero chamar a atenção para essa doença que durou 12 anos. Igreja, enquanto eu estudava, enquanto eu orava, enquanto Deus me dava essa passagem, eu sei exatamente com quem Deus quer falar nessa noite. Deus quer falar com aquelas pessoas que têm algum tipo de mentira instalada no seu corpo há muito tempo. E o que Deus mandou eu falar é o seguinte: não desista. Não se acostume. Não se acomode. Não deixe de crer. Não deixe de orar. Não deixe de confessar a sua cura. Não desanime. Não se entristeça.
não se conforme. Amém? Amém. Aqui ninguém vai desistir de nada. Porque muitas vezes nós entramos por aquela porta com vontade de desistir. E Deus não deixa. Mesmo nós que temos título abençoado, que muitas vezes estamos aqui na frente, porque a carne não reconhece título, muitas vezes nós temos vontade de desistir de muitas coisas, mas Deus não deixa. Quando nós passamos por aquela porta, um irmão vem e fala exatamente aquilo que nós precisávamos ouvir. Ou então nós nos sentamos ali e Deus fala através da Bispa Solange exatamente aquele ponto que nós precisávamos. Ou então Deus fala por um irmão, por uma oração, por uma ministração de louvor e você entende que você não pode desistir. Ou seja, você está num lugar onde o próprio Deus não vai deixar você desistir. Você está num lugar de conhecimento, você está num lugar de graça, você está num lugar onde Deus fala, você está num lugar onde Deus não vai deixar você desistir. Então, se você entrou aqui, já desistindo da sua saúde, já desistindo, já aceitando aquele diagnóstico, Deus nessa noite quer falar para você, não desista. Vamos ficar de pé e vamos orar? Então, para essas pessoas, eu quero colocar o versículo que está em Isaías 35, de 3 a 4. Feche os seus olhos. Deus fala para você assim, abençoado, abençoada, que há muito tempo recebeu um diagnóstico mentiroso na sua saúde física. O Senhor fala assim, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes. O Senhor está falando para você nessa noite, filho meu, filha minha, sede forte. Não temais, eis o vosso Deus. Eis o vosso Deus. Sede forte, não temais, eis o vosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. O Senhor está aqui, nós podemos sentir, Jesus, a Tua presença, nós podemos sentir a Tua direção, nós podemos sentir, Senhor, que nós estamos num lugar onde a Tua palavra, Jesus, flui de maneira tão maravilhosa, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque nós estamos num lugar de conhecimento. Muito obrigada, Senhor, porque aqui o Senhor não nos deixa desistir de nada. E aqui o Senhor nos diz que nós temos que ter saúde perfeita, Senhor Jesus. E nós chegamos agora diante de Ti, com confiança, com intrepidez, como manda a sua palavra, Senhor, para pedir pela saúde física do povo da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Senhor. Quer esteja aqui presente, quer esteja nos assistindo pela internet, Jesus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem toda a provisão para as nossas saúdes, Senhor, neste novo ciclo de milagres que se inicia, Senhor. E nós que estamos aqui, se há alguém aqui, Jesus, que precisa de milagres na sua vida, Senhor, nós cremos que nós estamos no lugar certo, na hora certa, na palavra certa, no dia e hora que o Senhor fez. Por isso nós cremos, Senhor, que o Senhor já tem a provisão, Senhor, porque foi isso que nós escutamos ontem, o Senhor falando do teu altar. Antes que nós tivéssemos o problema, antes que a luta se levantasse, o Senhor já tinha o milagre, a provisão preparada, Senhor, para esta mentira, Senhor. E nós cremos e declaramos, Senhor, na vida de cada abençoado aqui, Senhor, que não haja desânimo, que não haja, Senhor, costume, Senhor, que ninguém aqui desista, Senhor, que ninguém aqui aceite a palavra dos médicos, mas que aceite a Tua palavra, Senhor. Porque nós ficamos com a Tua palavra que é real, que é verdadeira, que é luz para as nossas vidas, que é direção, Senhor, para as nossas áreas que precisamos. E a Tua palavra diz que nós temos que ter saúde perfeita. Ó Deus, nós queremos Te pedir agora, queremos mandar uma palavra para aqueles que não estão aqui, mas que fizeram um pedido, Senhor. Senhor Mauro Silva,
Silva, irmão da nossa abençoada Ana Bonzato. Ele está internado em hospital, um hospital que não tem condições, Senhor, mínimas, que talvez precise de uma cirurgia grave, que aguarda transferência. Nós mandamos uma palavra, Senhor, de cura, de paz, Senhor, de aconchego, que o Senhor esteja ali afofando a cama desse irmão abençoado, Jesus, que ele possa sentir, que os teus anjos estejam ali, acampados ao redor da sua cama, Senhor, trazendo provisão, trazendo paz, trazendo cura, Senhor, vinda dos céus. Nós mandamos a palavra que cura, Jesus. Assim também como a nossa irmã Rosa, esposa do Almir, que passou por uma cirurgia. Ela já está em casa, está se recuperando, e nós declaramos saúde perfeita, recuperação perfeita, Senhor. Que ela não sinta dores, que ela não sinta mal-estar, Senhor Jesus, mas que ela tenha, Senhor Jesus, a tua mão ali cuidando dela todo o tempo, Senhor, porque o Senhor está do nosso lado, o Senhor está dentro de nós. Por isso nós podemos pedir, Senhor, mesmo que à distância, mandando uma palavra, Senhor, e tendo a certeza que os teus anjos também estão ali com ela, Senhor, guardando de todo o mal, livrando de qualquer infecção, livrando de qualquer mentira do diabo, Jesus, porque o teu poder é maior, Senhor, maior é o teu poder, Jesus, maior é a tua palavra, Senhor. Oh, nós te amamos, Jesus, e nós te pedimos também, eu quero aproveitar esse momento, Senhor, para te pedir pelo nosso irmão Nivaldo, que está ali na UTI, Senhor. Nós mandamos uma palavra para o abençoado Nivaldo, que nós amamos, Senhor Deus, que tudo aquilo que não vem de ti caia por terra, que toda mentira do derrotado, que chegou ali por um caminho, já fugiu por 7 caminhos, Senhor, que ele se levante daquela cama com perfeição, com saúde restaurada, Senhor Jesus. Oh Deus, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja engrandecido, porque só o seu nome é louvado aqui neste lugar, Senhor Jesus. Mandamos também uma palavra lá para os Estados Unidos, Senhor, para o nosso irmão Cláudio. Ó Deus, para aquele rim, Jesus, onde a bispa orou, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem toda a provisão. Até se necessário for um rim novo, Jesus, nós recebemos, Senhor, porque sabemos que tudo que é vindo de Ti é bom, é perfeito e é agradável, Senhor. Ó Jesus amado. Acalma os corações, Senhor, dos familiares que estão preocupados, inquietos, Deus. Dá calma nessa hora, Jesus. Dá paz, Senhor Jesus, porque a paz de Cristo invade todo o nosso coração. Aquela paz que não tem entendimento, aquela paz que o Senhor falou, que o Senhor nos dá a sua paz, não como o mundo dá, Jesus. Nós recebemos, Jesus, essas curas, essas maravilhas, Senhor, operando no nosso meio. Nós queremos também orar, Senhor, por todos aqueles que passaram pelo milagre do micro-ônibus, Senhor, e que estão em recuperação. A nossa irmã Sueli, Jesus, que aquela perna seja 100% restaurada. Ó, Jesus, que ela sinta ali a tua mão, Senhor, mão de amor, mão que cura, mão que pode todas as coisas, Senhor, restaurando tudo, colocando tudo no lugar. Abençoada Regina, Jesus, que os ossos ali, Senhor, fiquem em perfeição, Senhor Jesus. O Senhor que é o médico dos médicos, Senhor, opera maravilhas nesse ciclo de milagres, Senhor. Restaura, Senhor, aquele pulso, Senhor, que ela tenha cura completa, Senhor, que não fique, Senhor, nenhum resquício, nada, que haja só a tua perfeição, Senhor. Também a irmã Ana Júlia, Senhor, ela está fazendo falta, Senhor, no nosso meio. Ó, Jesus, que ela deixe de sentir as dores que ela tem sentido e que ela seja, Senhor, completamente curada, Senhor. Nós rechaçamos, Senhor, toda dor, toda dificuldade de se locomover, Senhor Jesus, e que ela possa glorificar sempre o teu nome, Senhor. Mesmo sabendo, Jesus, que ela está em recuperação, nós cremos, Senhor, que em breve ela estará aqui conosco, Senhor, completamente curada, Jesus. A Simone, Jesus, que está ainda usando colete, a Loli, a Cindy, Senhor. Ó Deus, a presbítera Renata, declaramos, Senhor,
a restauração completa e rápida, Senhor Jesus. Oh, Jesus, rápida, Senhor, para que nós estejamos todos aqui em perfeição, em harmonia, Senhor, te louvando ainda mais por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer no nosso meio, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada, porque eu sei que cada milagre há de se manifestar no tempo oportuno, Senhor. O Senhor já tem cada milagre, de cada abençoado, de cada abençoada, preparada, e no dia certo, no teu kairós, Senhor, que é o seu tempo perfeito, há de se manifestar. E nós já te louvamos por antecipação, Senhor, sabendo que grandes coisas nós vamos ver, grandes coisas os nossos olhos vão ver, Senhor. Estamos aqui aptos, prontos, preparados, Senhor, para tudo bom e perfeito que o Senhor vai manifestar, tanto no nosso físico, Senhor, quanto na nossa alma. E se alguém aqui ainda, Senhor, porventura, há alguma tristeza na alma, Senhor, se há alguma coisa ainda que precisa ser curada, nesse momento nós declaramos, Senhor, que haja cura, Senhor, no mais profundo do ser, Jesus. Que aquela tristeza, Senhor, que pode estar ali há tanto tempo, há tantos anos talvez, Senhor, seja completamente arrancada pelo poder do Teu Espírito Santo, Consolador, que renova todas as coisas, Senhor, que dá novos recomeços, Senhor, que tira tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Nós declaramos em completa perfeição. Estamos aqui crendo, Senhor, abertos, Jesus, para esse novo ciclo de milagres, Senhor. Recebemos curas, prodígios, maravilhas, que venha, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar, amém? Temos apenas 7 minutos. Vamos para o nosso momento final do culto. E nós vamos orar agora por justiça. Amém? Então nós vamos orar por quem tem causas na justiça ou por alguém que tenha sofrido algum tipo de injustiça. Se você tem causa na justiça e você é o autor da ação, né? Alguém lhe deve alguma coisa, nós vamos orar para que isso seja abreviado. Infelizmente no nosso país nós temos um sistema judiciário que é muito moroso e que o sistema acaba sendo injusto. Nós vamos orar para que Deus faça com que essa justiça se manifeste brevemente na sua vida, amém? E se você não é o autor da ação, se você é o réu da ação, não é? Você pode estar sendo réu por 2 motivos, não é? Você pode estar sendo réu injustamente, alguém está te acusando de alguma coisa que você realmente não tem nada a ver, Deus vai livrá-lo, amém? E você pode estar sendo réu numa ação realmente porque você teve alguma culpa, não é? Então, quando nós somos réus numa ação e nós realmente devemos alguma coisa, ou nós fizemos alguma coisa por dolo ou por culpa, não é? Por culpa, sim, nós erramos, mas foi sem querer, nós não tínhamos intenção de fazer aquilo, não é? E Deus é o nosso reto juiz e vai nos livrar, porque Deus conhece o nosso coração. Agora, se nós somos parte de alguma ação e nós temos, como se diz aí fora no popular, culpa no cartório, a Bíblia diz assim, que o Senhor, Ele guarda a misericórdia até 1000 gerações, não é? Que Ele perdoa a iniquidade, que Ele perdoa a transgressão, o nosso pecado, ainda que Ele não inocente o culpado. Então a palavra de Deus diz que Deus não tem o culpado por inocente. Se você é culpado, você né, a Bíblia é clara, tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Só que a Bíblia diz que Deus é misericordioso, e a palavra de Deus diz assim, que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, amém? Então, se você por acaso é objeto de uma ação judicial, na qual você tem culpa, na qual você pisou na bola, fez alguma coisa de errado, não é? Que os juízes, vendo aquilo, dariam uma sentença contrária a você, você pode ter certeza que as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, vão se manifestar na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. E nós vamos orar também, né? Se você tem sido injustiçado, se falaram mal de você, se usaram da sua boa fé, da sua ingenuidade para te colocar em situações adversas também, não é? A bispa tem contado muito que ela tem sido muito injustiçada e
Deus é quem é o nosso reto juiz, amém? A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,23, não é? Como é que nós devemos nos portar quando nós temos alguma causa de injustiça na nossa vida? Nós vamos orar pela justiça humana, mas mesmo com relação à justiça humana, nós devemos agir como a palavra de Deus diz assim, falando a respeito de Jesus quando ele ia para a cruz, diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Amém? Nós temos um Deus que é o reto juiz, e nós temos que confiar nele totalmente, porque senão nós vamos agir pelos nossos próprios meios, vamos contratar os melhores advogados, vamos fazer, não é, com a nossa carne, e nós vamos estar deixando de ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida, amém? Então nós temos que confiar em Deus, porque Deus é quem julga retamente, amém? Com relação àquilo que eu estava dizendo sobre algum tipo de injustiça contra a sua vida, não é? Pode ter sido feita de duas maneiras. De repente, alguma pessoa que é incrédula, não é, maculou o seu nome, aprontou alguma com você, é uma coisa, amém? De repente, algum irmão te ofendeu, algum irmão te defraudou, algum irmão fez alguma coisa, não é, que não deveria ter feito, porque é um irmão em Cristo Jesus, amém? Então nós temos que tomar o cuidado, porque se nós formos contra essa pessoa, nós estaremos indo contra Deus. Amém? Porque tanto ele como nós é um só Espírito com o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que tomar cuidado quando nós tivermos qualquer demanda contra um irmão nosso. Seja uma demanda que até caiba uma ação judicial, ou uma demanda, uma desavença entre irmãos. A palavra de Deus diz em Romanos 12:19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, se você tiver alguma coisa, né, contra algum irmão, hoje é o dia de acabar a sua desavença com o seu irmão, porque a Bíblia diz aqui, olha, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, e você só pode ficar irado um dia. A palavra de Deus diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, a Bíblia diz que é nosso direito, alguém fez alguma coisa contra nós, você pode ficar irado aquele dia inteiro, mas no final do dia, quando terminar o dia, a sua ira cessa, você entrega nas mãos de Deus e fica em paz com o seu irmão, porque senão você prende o seu irmão e você impede que Deus haja na sua vida também, amém? E cuidado para não pedir: Senhor, aquele irmão, exerça a justiça, Pai, porque Deus é o reto juiz, Ele vai avaliar do ponto de vista dele, amém? Quando nós pedimos justiça para lá, Deus faz justiça para lá e para cá também, amém? Deus é o nosso reto e justo juiz. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 6:7 diz, com relação a possíveis demandas entre irmãos, diz assim: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Não é? Então, se você tem alguma coisa contra algum irmão, cai hoje por terra. Se você já ficou irado, magoado, acabe hoje com isso, porque o sol já se pôs, talvez há muito tempo, né, desde o dia em que isso aconteceu. Se você não sabia, tudo bem, porque a palavra de Deus diz que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Se você não sabia disso, amém, está zerado diante de Deus, mas se você tem alguma coisa, acabe com isso hoje, porque a palavra de Deus diz que o só existir demanda na sua vida contra qualquer outro irmão, contra qualquer outro filho de Deus, é completa derrota. Se você tem alguma coisa contra algum irmão, acabe hoje, porque você está em completa derrota. A Bíblia diz que é completa derrota para a sua vida, amém? E eu vou mais além. Se você tem alguma causa na justiça contra algum irmão, ore a Deus e fale: Senhor, eu vou lá e eu encerro a causa agora. O Senhor vai julgar a minha causa. Mas não demande contra o seu irmão, porque é completa derrota. Você pode até ganhar, teoricamente, a causa na justiça vira te pagar, mas entre num acordo com o seu irmão imediatamente. Mesmo que o acordo seja assim: não quero te pagar nada. Amém. Fique você em paz com Deus. Amém? Para que, a Bíblia diz assim, que importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Estou falando uma coisa que é grave, não é? Mas a palavra de Deus diz: se há uma demanda, é completa derrota. Não espere vitória se você tem demanda contra algum irmão seu. Seja na área de justiça mesmo humana, seja na sua vida pessoal, alguma coisa que ele tenha feito a você. Amém? Então,
sofra o dano, sofra a injustiça, porque Deus é o reto e justo juiz, e Ele vai julgar, e Ele vai recompensar a cada um segundo as suas boas obras. Amém? E, antes de nós orarmos aqui, estou em cima da hora, é a última passagem que eu vou ler, falando sobre uma viúva, não é? Em Lucas 18, a palavra de Deus diz que havia uma viúva que tinha uma causa perante algumas pessoas, e o juiz que ia julgar aquela causa, a Bíblia diz que era um juiz iníquo, que ele só julgava a causa que lhe interessava, o resto ele deixava de lado, tal. E a Bíblia diz que essa viúva começou a importunar, pedir, todo dia estava na porta daquele juiz pedindo, não é? E Lucas 18:1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Deus quer ser importunado. Deus quer ser, não cobrado, mas Deus quer ser solicitado por nós todos os dias, até que aquilo que nós precisamos venha às nossas mãos. Por quê? Porque quando nós estamos ali constantemente diante de Deus, você não pensa que você vai mudar a Deus. Deus vai alinhar a sua vida para que você esteja de acordo com a vontade dEle e Ele possa atender, cumprir os desejos do seu coração. Amém? E no versículo 7, se você puder adiantar para mim, por favor. Versículo 6 diz assim: então disse o Senhor, considerai no que diz o juiz iníquo. O juiz iníquo atendeu aquela mulher porque ele não queria ser mais importunado. E a palavra de Deus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? É certo que Deus fará justiça. Amém? Versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Não é? Nós temos o dom da fé, amém? Todos nós temos fé, mas a nossa fé está manifestada. Nós temos certeza de que se nós pedirmos, Deus vai nos atender, amém? Levante-se, nós vamos orar, vamos apresentar diante de Deus toda e qualquer injustiça que tenham feito contra a sua vida, amém? E que você hoje, nesse dia, deixe cair por terra, não fique mais magoado, não fique mais injuriado, não fique mais irado, não fique mais carregando aquilo com você, porque aquilo prende a sua vida e prende a vida do seu irmão também, amém? O nosso Deus é o reto e justo juiz, e o próprio Deus, quando nessa terra era ultrajado, tal, ele entregava-se àquele que julga retamente. Entregue toda a sua vida àquele que julga retamente, porque Ele fará justiça sem demora para a sua vida. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, porque nós dependemos de Ti, Pai. Talvez tenham pessoas aqui, Senhor Deus, que tenham causas na justiça humana, Pai. Eu tenho uma causa, Pai. Disse o juiz que já está fechado, está terminado, penhore-se, cumpra-se, Senhor. Perdi, Pai. Mas eu creio, Jesus, em Ti, Pai. Eu creio que o Senhor é bom, que eu verei a Tua misericórdia, a Tua bondade na terra dos viventes, Pai. Por isso eu clamo a Ti, Jesus, juntamente com outros irmãos, Pai, que talvez tenham causas trabalhistas, Pai, que talvez tenham precatórios para receber, e que o governo, numa ação maligna, Pai, transferiu as coisas para até daqui 15 anos, Pai. Nós não recebemos, Pai, porque a Tua palavra, Senhor Deus, afirma, Senhor, para os homens é impossível, contudo para Deus não, porque para Deus tudo é possível, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Jesus, e nós ordenamos agora, Pai, que os Teus anjos, Senhor, estejam movendo processos, juízes, Senhor, desembargadores, Pai, seja ação onde quer que ela esteja, Pai, seja em qualquer instância que ela esteja, Pai, nós damos ordens aos Teus anjos, Pai, para que a vitória venha à vida do Teu povo, Pai, para que a solução venha à vida, Pai, para que o inocentamento venha à vida. Nós temos visto aqui, Pai, pessoas dando testemunho, Senhor Jesus, de que processos foram extintos, Pai, e que nada mais consta na vida dos abençoados, Pai. Nós estamos aqui porque nós cremos, Pai. Nós precisamos da Tua justiça na nossa vida, Pai. Oh Deus, nós precisamos que o Senhor, que é o reto e justo juiz, Pai, possa vir nos ressarcir, Pai, de todo o prejuízo que nós tivemos, Pai. Se foi algum irmão, Pai, que nós possamos perdoar, Jesus, que nós possamos deixar para trás, Pai, e que nós possamos esperar inteiramente em Ti, no ressarcimento, e como o Senhor trata conosco, o Senhor tratará com cada um de nós, Pai, que nós não fiquemos pedindo a Ti, Senhor, justiça, justiça, Pai, porque nós sabemos, Senhor Deus, que na nossa carne não habita bem algum, Senhor, oh Deus, e que nós, tanto nós como os nossos irmãos, somos passíveis de falha, Senhor Jesus, e nós Te agradecemos, Pai, pela
tua misericórdia manifestada na vida do meio do teu povo, Pai. Pelo teu perdão, pelas suas misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, Pai, e nós apresentamos diante de ti, Pai. Como disse a pastora Vera, Senhor, nós não nos conformamos, nós não desistimos, Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, que ainda que o tronco cortado, Jesus, a raiz morta, Senhor Deus, haverá vida, brotará, Jesus, reverdecerá, Pai, e nós cremos, Senhor Deus. Por isso, nós te apresentamos, Pai, todas as nossas causas, os nossos pedidos, Pai, mesmo que tudo já esteja perdido, Pai. Para ti não há impossíveis, Pai. No teu nome nós oramos e te agradecemos, Jesus, por essa noite bendita, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vá em paz, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Vá feliz, porque Deus ouve as nossas orações. Vire para quem está do seu lado e diga assim: estamos preparados para o milagre. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, internauta abençoado, que você receba essa palavra maravilhosa e esteja preparado para o grande ciclo de milagres, da grande colheita que Deus tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Amém.